Graça e paz, sou o professor Robson, estou aqui para falar sobre a matéria hermenêutica, mais especificamente sobre a exegese bíblica. Espero que esta aula seja proveitosa para o seu crescimento, para o seu aprendizado teológico quanto à interpretação bíblica. Sabemos que a hermenêutica é um conjunto de regras, princípios que devem ser observados para a interpretação das Escrituras, pensando os seus conceitos, as suas regras universalmente aceitas, ortodoxamente falando. Nesta feita, então, estaremos falando sobre a questão da exegese bíblica, que é o estudo gramatical e sistemático das Escrituras. A ciência hermenêutica dá-nos um conjunto de regras, como métodos, diretrizes que devem ser observadas, levando em consideração o abismo geográfico, histórico, cultural, linguístico. E quando nós pensamos no abismo linguístico, que há a distância entre nós e a língua escrita das Escrituras, sejam elas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, pensamos que temos que entender a linguagem que foi usada, os termos que foi usado, como que foi usado, em qual propósito foi usado, o significado dos termos na época que foi usado, para que possamos de fato levantar o sentido real do texto, a interpretação do texto sagrado. Então a gente pensa justamente a exegese voltado a entender o contexto das palavras que foram usadas, como foram usadas e qual propósito. Vale lembrar que há uma diferença entre exegese e exegese. A exegese é forçar o texto a dizer algo que o texto não diz, é colocar dentro do texto informações ou conceitos que o texto não necessariamente aponta. Enquanto a exegese bíblica, é extrair do texto, é tirar do texto aquilo que o texto permite, dentro do seu contexto, compreender e entender para a interpretação e depois a aplicação daquilo que foi entendido e foi analisado do texto. Logo, pré-requisitos para a exegese são: primeiro, o sentido das palavras deve ser consideradas em seu contexto. Cada palavra, ao ser analisada, ela tem que ser pensada dentro do seu contexto. Seja o versículo, seja o capítulo, seja o livro, seja uma narrativa histórica, bíblica, teológica, ela tem que ser analisada cuidadosamente para entender se naquele momento o que o autor tinha intenção de dizer e afirmar com aquela palavra é aquilo que talvez a gente já pressupõe. Lógico, a interpretação bíblica, a hermenêutica bíblica, ela precisa ser imparcial. Ela tem que ser, de um certo modo, científica, porque ela vai levar em conta as questões de pesquisa, as questões de análise, e ao mesmo tempo, na hermenêutica, a gente busca a dependência de Deus, do Espírito Santo, para entender, justamente por não ser um livro meramente humano, é um livro de natureza divina. Então cabe também esta dependência do Espírito Santo. Também, um dos pré-requisitos para a exegese é a busca pelo sentido deve ser pessoal, evitando a influência de terceiros. Sabemos e é comum pensarmos que quando se escreveu o Novo Testamento, principalmente, teve toda uma influência grega. Sim, teve uma influência grega, mas o texto sagrado não foi contaminado, porque foi preservado e inspirado pelo Espírito Santo. Mas quando vamos fazer a interpretação, pode ser que há uma interferência, uma influência interna ou externa de algo sobre aquilo que a gente está estudando. Um exemplo disso, quando vamos estudar a Bíblia Sagrada, temos lá uma Bíblia de estudo, ou temos um livro teológico de comentário bíblico que a gente muito entende que seja bom. Geralmente tem os comentários, as informações que a gente já entende que seja a interpretação e a explicação do texto. Então é uma influência dentro daquilo que está sendo interpretado, e na exegese se evita essa influência. Também a comunhão com o Espírito Santo. Aquele que vai interpretar as Escrituras tem que buscar a dependência, depender do Espírito Santo, ter a orientação, o esclarecimento, a iluminação do próprio Espírito Santo, para que possa entender as Escrituras, uma vez que nós estamos falando
da palavra de Deus. Então, após a gente examinar a palavra dentro do seu contexto, a gente tem que pensar o seguinte ainda: a gente tem texto e contexto. Sempre a gente vai ter o texto dentro de um contexto, seja ele histórico, seja ele geográfico, seja ele de uma lei, de uma doutrina, mas só que o contexto vai depender, né, de várias situações. Podemos ter um contexto histórico, podemos ter um contexto cultural, podemos ter um contexto que nós chamamos de contexto imediato, né, que são os versículos antes e depois, acontecimentos antes e depois. Podemos ter um contexto também remoto, que são informações ou situações mais distantes daquilo que foi ocorrido, mas que tem a ver com aquela análise que estamos fazendo. Então, na exegese, nós temos que observar algumas regras para que de fato façamos uma aplicação, uma interpretação correta. Primeira coisa é respeitar o texto escriturístico, ou seja, respeitar aquilo que está escrito, as palavras, as expressões, aquilo que de fato foi e é abordado dentro do texto, é respeitar o texto escriturístico. É a primeira regra para uma aplicação correta da exegese. Lógico, nem tudo está escrito nas escrituras, e muitas das vezes, como estudantes da teologia, nós, eu e você, querido ou querida, nós vamos buscar em outros livros informações para que possamos, né, nos aprofundar, para que possa esclarecer certos pontos, mas a regra áurea ou o texto, né, majoritário, que tem a autoridade máxima, é aquilo que está nas Escrituras, escrito nos 66 livros, chamados de Palavra de Deus. Também não produzir, a segunda regra da exegese, não produzir análises contraditórias, uma vez que a Bíblia Sagrada, considerada, né, no cânon sagrado, ela foi considerada sem contradição, foi considerada um livro coerente, harmônico. Lógico, então a interpretação também vai ser sem contradição. Um certo teólogo, que eu me esqueço aqui o nome dele, ele diz assim: quando você ler e encontrar alguma contradição, leia novamente, porque assim você vai romper com aquela questão contraditória que você encontrou no texto. Teve alguma dificuldade? Leia novamente para que possa esclarecer o texto. Não conseguiu entender pelos textos próximos? Leia com textos mais distantes. Com isso você está vencendo e vai vencer as possíveis contradições que você encontra no texto. Terceira regra também, para se aplicar a exegese, é interpretar lexicalmente, ou seja, etimologicamente. O termo que hoje você e eu estamos lendo em português, outrora foi escrito em grego, foi escrito em hebraico, aramaico. Então, aquele termo que nós estamos analisando aqui, é interessante pensar ele, qual era o termo de fato usado no hebraico, no aramaico ou no grego. O que ele significava, o que ele de fato expressava em sua época de uso. É interessante pensarmos isso para levarmos em conta o sentido original e o sentido real que está no texto sagrado. Também interpretar sintaticamente, ou seja, considerando adjetivos, considerando verbos, considerando substantivos, toda a expressão gramatical, como que o texto ali está estruturado. Isso tudo é importante para que se haja uma aplicação da exegese ortodoxa e genuína. Um outro fato importante também é interpretar historicamente. Tudo que ocorreu, tudo que foi registrado dentro de um período histórico. Sabemos que foi no Oriente, sabemos que envolve o contexto judaico, contexto egípcio, contexto babilônico e outros contextos mais. Então, historicamente, precisamos fazer essa viagem para levantar informações. Os povos que estão sendo citados no texto sagrado, as cidades que foram citadas, o momento histórico ali narrado no texto é importante para a compreensão do texto sagrado. Lógico que nós vamos considerar a Bíblia como um livro especial, como um livro principal no estudo, sim, mas existem livros extrabíblicos, comentários, informações diversas que podem
lançar luz nos textos que estamos estudando. Mas uma regra áurea que também foi estabelecida na Reforma Protestante é: a Bíblia interpreta a si mesmo. Ou seja, aquilo que não se entende no texto a qual está sendo lido, estudado, analisado, deve ser buscado em outros textos, em outros livros da própria Bíblia, informações ou esclarecimentos sobre aquele texto. Até porque, como já falamos, há uma harmonia nas Escrituras Sagradas. Você leu as Escrituras, toda ela, Antigo e Novo Testamento, e agora está estudando algumas partes ou partes específicas. Mas percebes que em algum momento você vai encontrar alguma dificuldade para interpretação, para entendimento daquele texto. Mas você vai voltar em outros capítulos, em outros livros, buscando a interpretação daquele texto. Regra áurea da Reforma Protestante: a Bíblia interpreta a si mesmo. O esclarecimento, a interpretação real do sentido do texto está no próprio texto. Então, um livro de concordância bíblica, um dicionário bíblico, um dicionário léxico e outros mais podem ajudar nesses estudos, nesses esclarecimentos que nós temos que levantar do texto para a compreensão, entendendo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando pensamos na Bíblia Sagrada, temos diversos escritores, diversos autores, mas também temos diversos estilos literários, gêneros textuais. Alguns textos são poéticos, outros são históricos, narrativas históricas, outros são proféticos e assim por diante. Se você pegar de Gênesis a Pentateuco, nós temos um conjunto que nós chamamos de leis. O Pentateuco, Torá, depois temos os livros históricos, depois temos os livros poéticos, temos os livros proféticos. Quando chegamos no Novo Testamento, temos os evangelhos, livros históricos, cartas paulinas, cartas gerais, livro profético, que é o livro de Apocalipse. São diversos livros e diversos grupos que nós, assim, didaticamente colocamos aqui, para que possamos, ao analisar, ao estudar, levar em conta em qual conjunto o livro ou o capítulo que estamos estudando está, bem como o seu estilo literário, o seu gênero textual, para que possamos, então, compreender aquilo que está escrito. Vamos pegar aqui como exemplo, para começarmos, as cartas, também chamadas de epístolas. Epístolas, alguns entendem, algumas correntes entendem, que epístola seria um envelope, enquanto a carta, o seu conteúdo dentro do envelope. Mas é comum nos dias atuais, tanto chamamos de epístolas, como chamamos de cartas. Mas vale lembrar que uma carta é escrita seja para uma pessoa ou para uma coletividade. Logo, temos um autor, um remetente, e temos um destinatário, seja ele uma pessoa ou seja um grupo de pessoas. Então nós precisamos, ao analisar uma carta, uma epístola, considerar o seu contexto histórico e o seu contexto maior, justamente para uma compreensão real do que está nas cartas. Mas uma carta poderia ser, seja ela também, além de doutrinária, uma narrativa, que tem determinados personagens, determinados pontos aí que devem ser levados em consideração, como a narrativa de nível elevado, que são histórias contadas no plano divino, como a criação, por exemplo, a ideia do criacionismo. Temos a narrativa de nível mediano, que são histórias de relação de Deus com o povo. Exemplo, a aliança. Temos narrativa de nível primário, que são as histórias dos personagens, como os personagens de Abraão, Isaac, Jacó e outros personagens mais que estão citados nas Escrituras. Logo, em uma exegese das cartas, nós vamos levar em consideração se são cartas de instrução, se são cartas doutrinárias, pastorais, quem é que escreve e para quem foi escrito, com qual propósito foi escrito. Às vezes, em uma própria carta, está lá a informação, o objetivo que o destinatário, que o autor da carta tinha. E às vezes, nós precisamos buscar, analisar profundamente o texto para que haja, então, uma compreensão
daquilo que está sendo escrito na carta e como que aquela pessoa ou aquele grupo recebeu aquela carta. Vale lembrar que nós temos aí 13 cartas ou 14 cartas paulinas e temos as cartas gerais. Cartas gerais foram escritas para uma coletividade, enquanto as cartas paulinas atingiram, sejam pessoas, sejam grupos, e depois veio servir para todos. Além das cartas, que são de gêneros diretos e objetivos a um grupo, a uma necessidade específica, nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os evangelhos contêm uma biografia, uma narrativa sobre a vida de Jesus. Logo chamamos os evangelhos de livros biográficos que vão narrar a respeito de Jesus, vão dar informações de quem Jesus era, do que Jesus fez, do que ele ensinou aos seus discípulos, aos grupos, as chamadas seitas do judaísmo e outros grupos mais que o cercava em sua época. Os 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, são chamados de sinóticos, evangelhos sinóticos, porque enxergam, veem em comum. Já o evangelho de João é um evangelho mais específico, voltado para mostrar Jesus como Filho de Deus. Por eles, então, os 4 evangelhos serem livros biográficos ou de narrativas a respeito de Jesus, são os livros essenciais do Novo Testamento para se conhecer sobre Jesus, o Jesus, o Salvador, o Messias, que já foi relatado e foi dito no Antigo Testamento. Além dos evangelhos, que são livros biográficos, além das cartas, que são textos voltados a uma necessidade específica, a grupos específicos, nós temos os livros proféticos, tanto no Antigo Testamento, que são aí cerca de 17, quanto no Novo Testamento, um livro profético. Quando falamos de livros proféticos, pensamos também nos profetas. Quem eram os profetas ou qual era a missão dos profetas em sua época, isso principalmente no Antigo Testamento? Parece, querido, que o profeta ele tinha a missão de simplesmente falar do futuro, predizer o futuro, falar de coisas que não se imaginavam, de coisas desconhecidas. Mas quando estudamos, analisamos cuidadosamente quem era o profeta e a sua missão, percebemos que o profeta ele falava tanto das coisas futurísticas, predizia o futuro, quanto também por meio da lei, até porque temos a lei de Deus escrita no Antigo e no Novo Testamento. Eles falavam da lei de Deus e orientavam sobre o presente, sobre o comportamento que eles estavam tendo, o povo de Israel, a transgressão que eles poderiam estar cometendo e o que Deus faria por conta dessas transgressões. Então os profetas, por meio da lei, por meio de uma direção divina, eles falavam de coisas, de situações, daqueles momentos que eles estavam vivendo. Logo, o profeta não era só para predizer o futuro. Então nós temos nos livros proféticos narrativas, de fatos, de situações, do que estava ocorrendo, do que poderia ocorrer. E aí percebemos que há também histórias presentes nos livros proféticos. São histórias, justamente abarcando aí a situação do profeta e daquele que recebia a profecia. Logo, no Novo Testamento não é muito diferente. O apóstolo João, que escreve o livro do Apocalipse lá na ilha de Patmos, ele também fala de coisas presentes, como ele fala para as igrejas da Ásia, segundo a corrente que entende que era para as igrejas daquele momento, como ele também fala de coisas que iam ainda acontecer. Logo, nos livros proféticos, nós precisamos considerar aquilo que é literal, aquilo que é alegórico, que são símbolos ou analogias presentes no texto, bem como os estilos, sejam eles literais, poéticos, a semântica do texto, para que possamos de fato entender. Como também temos vários termos que só compreenderemos de fato o livro de Apocalipse e os livros proféticos se levarmos em conta o hebraísmo, se levarmos em conta as palavras usadas dentro do seu contexto para entender o que o profeta queria dizer, afirmar, alertar
naquele momento, quando fez a sua profecia. No Novo Testamento, nós temos uma outra situação para a questão profética. Mas aqui eu quero que você entenda que há estilos, há gêneros diversos nos textos sagrados que necessitam ser considerados para que a interpretação hermenêutica, para que a interpretação bíblica seja de fato correta e que haja de fato uma compreensão dentro do seu sentido original. E lembrando da regra áurea, a Bíblia interpreta a Bíblia Sagrada. Então leia, estude o texto sagrado a partir de várias versões, a partir de várias traduções, e tenha em mãos, de preferência, um dicionário léxico para que facilite essa busca da palavra no seu contexto original e o seu significado, que é o nosso aprendizado. Ok? Espero que esta aula tenha contribuído para o seu entendimento da exegese, como se faz, como se busca, para então chegar ao sentido real do que está no texto sagrado.